Beleza. Então, como é que depois eu consegui dar a volta? E, de novo, estamos aqui fazendo um processo muito resumido para eu poder entrar em detalhe nas próximas aulas, cada passo a passo, como foi as despesas, como foi investir, como foi cada situação. Bom, mas de uma forma muito resumida, o primeiro passo e o mais importante e o mais difícil da maioria das pessoas tomarem é a tomada de consciência. Não funciona nenhum planejamento financeiro, não funciona para quem acha que isso é uma vida normal, viver de malabarismos financeiros, para quem acha que é normal viver de financiamentos em financiamentos. Não funcionou comigo, não funciona para ninguém. Não funciona para quem acha que não merece mais, porque só as pessoas que querem fazer diferente, que querem ter uma vida financeiramente diferente, é que podem estar dispostas a fazer alguns sacrifícios que no início é preciso ser feito. Fazer uma faxina financeira é como fazer uma faxina na própria casa. Ninguém gosta de fazer, mas toda a gente gosta do resultado de uma casa limpinha, bem cheirosa, tudo arrumado. Então, só funciona este processo de fazer uma virada financeira, só funciona depois das pessoas tomarem consciência, depois de entenderem que não é normal viver só para pagar boletos, só para pagar financiamentos, e só funciona para quem realmente acredita que merece mais. Bom, o segundo passo, que depois vamos entrar em detalhe nas próximas aulas, é naturalmente controlar as finanças. Como fazer aqui este equilíbrio entre receitas, ou seja, o dinheiro que eu recebo, e as despesas. E essa parte foi, da meu lugar, a parte mais dolorosa, pois eu achava que para ganhar mais dinheiro eu tinha que fazer um grande sacrifício e eu entendi que não era assim, e eu achava que para equilibrar as minhas despesas, eu tinha que cortar as poucas coisas que me davam alegria na vida, que eu tinha que sair cortando despesas e cortando gastos. Entendi depois que não é assim e fica comigo nas próximas aulas que eu vou te ensinar em detalhe como eu fiz. Em relação a reduzir as despesas, eu precisei de dar uns passos atrás, segura que eu daria muitos à frente, porque eu naquele momento estava tendo uma vida que eu não merecia e para isso, para eu dar uns passos atrás, eu tive que vender casas, eu tive que vender carros, eu tive que dar uns passos atrás, resolver a minha vida e depois eu dei muitos passos à frente e uns anos depois eu atingi a liberdade financeira, que é quando nós temos investimentos que já pagam as nossas despesas. Já vamos falar sobre isso. Bom, para além de eu ter de dar uma redução nas despesas, eu tive que aumentar as minhas receitas. E aumentar as minhas receitas pode ter de ser trabalhar, pode, mas isso tem um valor limitado, ou seja, o seu dia tem 24 horas. Então, não é porque você vai trabalhar o dobro, mesmo que o consiga fazer, que vai ganhar o dobro. Ou pelo menos não é sustentável para o resto da vida. E por isso é que eu vou dedicar uma aula mais nos próximos dias para explicar exatamente como é que foi o meu processo de aumentar as receitas. Então, numa forma resumida, eu aumentei as fontes de receita e começou por fazer sentido para mim, porque eu não fui aumentar as fontes de receita fazendo coisas que eu não gostava. Sabem aquelas diquinhas de como aumentar a fazer renda extra? Algumas dessas dicas
você gosta de algumas coisas e não gosta de outras. Então, a primeira coisa que eu entendi é que para aumentar a minha receita, eu tinha que fazer coisas que eu gostava, que me davam prazer. Caso contrário, não seriam sustentáveis no longo prazo. Depois, a outra coisa que eu fiz foi uma análise da minha carreira e entender como é que eu poderia ganhar mais. Porque eu, mesmo que eu estivesse fazendo outras atividades no meu tempo livre para ganhar dinheiro, não é sustentável para todos, durante muito tempo, ter 2, 3 empregos. Então, eu tinha que me focar na minha carreira, eu tinha que entender como é que eu podia ganhar mais. Então, eu fui ver na minha empresa o que é que eu poderia fazer, que áreas estavam mais carentes, eu fui me especializar, eu me comecei a destacar e no início não foi muito difícil. Por quê? Porque a média era muito ruim. Então, só porque eu estudei mais umas semanas que os outros, só porque eu me dediquei mais umas noites a ler os livros, só porque eu estudei mais nos finais de semana, eu logo me comecei a destacar, porque a média, infelizmente, era muito ruim. Depois eu tive o convite para outra empresa, exatamente porque eu me estava destacando naquela empresa, eu comecei a receber mais dinheiro, eu fui ver o que faltava nessa empresa, fui de novo me especializar, me tornei imprescindível e foi assim que eu tracei a minha carreira e no meu último trabalho eu era executiva de uma grande empresa aqui no Brasil. Então, traçar um plano para aumentar as receitas de uma forma rápida. Tem uma série de coisas que nós podemos fazer para entrar dinheiro rápido, mas uma coisa que eu entendi é que eu não podia passar o resto da vida a dizer: mas eu ganho pouco, meu chefe não me aumenta. Não, eu tive que ser a comandante deste barco que era a minha carreira profissional. E aí eu só tinha que me destacar a média. Bom, em relação ao meu padrão de vida, depois de eu ter as finanças controladas, reparem que eu controlei as despesas, comecei a ganhar mais e o meu padrão de vida continuou igual, ou seja, eu mantive as mesmas despesas mesmo quando ia ganhando mais. E esse dinheiro era todo investido e foi assim que uns anos mais tarde eu atingi a liberdade financeira e hoje são os meus investimentos que pagam as minhas contas. Mas mais do que ter dinheiro, mais do que ter isso tudo, eu tenho a liberdade para estar onde eu quero, fazendo o que eu quero, me dedicando a projetos que eu gosto muito mais, em vez de estar trabalhando numa empresa convencional, de fazer nos horários que eu quero. Então, este foi o resumo da minha história, apenas para você ter aqui o enquadramento. Na próxima aula, vamos entrar em mais detalhes em cada situação, como é que eu encarei as despesas, como é que eu aumentei as receitas, como é que eu mantive o padrão de vida, como paguei as dívidas. Então, não perca as próximas aulas. Espero que tenha gostado. Se teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima.